Você já viajou para outra cidade, foi até a tomada do hotel para ligar o seu secador de cabelo, seu barbeador, até o carregador do celular, e ele simplesmente queimou na hora, soltando fumaça? Ou então aconteceu o oposto, você plugou o aparelho e ele ficou incrivelmente fraco, parecendo que estava sem forças para funcionar? Se você já passou por isso, sabe que você foi vítima de uma das maiores e mais antigas peculiaridades do nosso país. O Brasil é um dos raros lugares do mundo que vive uma verdadeira e absoluta bagunça elétrica, dividida entre 110 e 220 volts. Enquanto a maioria esmagadora das nações do planeta escolheu um padrão único, bateu o martelo e seguiu em frente, nós convivemos com essa dualidade confusa há mais de um século. Tem cidade que funcionava em uma voltagem, o estado vizinho funcionava em outra. Existem locais onde você muda de rua e a voltagem muda completamente. O cidadão brasileiro é obrigado a olhar a etiqueta de cada eletrodoméstico antes de comprar, sob o risco de perder o aparelho no primeiro segundo de uso. Mas você já parou para pensar por que isso aconteceu? Por que o Brasil nunca unificou a sua rede elétrica e qual é a verdadeira diferença na prática e no seu bolso entre esses dois sistemas? Para entender como essa confusão começou, nós precisamos voltar no tempo, mais especificamente para o final do século XIX e início do século XX. Naquela época, o mundo estava vivendo a transição para a era da eletricidade, e duas mentes brilhantes tratavam uma batalha colossal que mudaria a história da humanidade. Thomas Edison e Nikola Tesla, essa disputa ficou conhecida mundialmente como a Guerra das Correntes. Thomas Edison defendia a corrente contínua, era um sistema funcional, mas que tinha um grave problema limitador. A energia não conseguia viajar por longa distância sem perder muita força no caminho. Isso significava que para abastecer uma cidade como o sistema de Edison, você precisaria construir uma usina geradora a cada 2 ou 3 quilômetros. Além disso, a corrente contínua trabalhava com tensões baixas. Edison padronizou suas lâmpadas em 110 volts, porque os filamentos de carbono na época não aguentavam nada mais forte do que isso, sem derreter instantaneamente. Do outro lado da disputa estava Nikola Tesla. Tesla defendia a corrente alternada. Ao contrário do sistema de Edison, a corrente alternada permitia o uso de dispositivos revolucionários. O transformador, com ele, era possível elevar a tensão da energia ao invés de altíssimos nas saídas da usina, fazendo que ele viajasse por centenas de quilômetros através de fios finos, sem qualquer perda. Quando a energia chegava perto das casas, outro transformador reduzia a tensão para um nível mais seguro. A corrente alternada de Tesla venceu a guerra e se tornou o padrão mundial, mas a divisão das voltagens entre os países já estava consolidada. Os Estados Unidos, por exemplo, que já tinha investido uma fortuna construindo uma infraestrutura gigantesca baseada no padrão 110 volts de Edison, decidiu manter essa numeração para não ter que refazer tudo do zero. Já na Europa, por exemplo, que começou a construir suas redes elétricas em pouco mais tarde, aproveitou a invenção dos filamentos de tungstênio, que eram mais resistentes, e adotou diretamente o padrão de 220 volts, que era muito mais eficiente para a distribuição em massa. E onde o Brasil entra em toda essa história? Bem no meio do fogo cruzado, no início do século XX, o Brasil era um país agrícola que estava começando a dar os seus primeiros passos em direção à industrialização e também à urbanização. O governo brasileiro não tinha dinheiro, tecnologia e nem infraestrutura para construir uma rede elétrica estatal e unificada de norte ao sul. A solução foi abrir as portas para o capital estrangeiro e conceder o direito de exploração da energia para empresas privadas de fora. As duas maiores cidades do país, que eram Rio de Janeiro e São Paulo, tiveram suas redes elétricas construídas por uma gigantesca canadense, o Rio de Janeiro Tramway, Light and Power e São Paulo Light and Power, que todo mundo conhece até hoje como Light. Como os investidores canadenses seguiram o modelo de engenharia da América do Norte, eles trouxeram para o coração econômico do Brasil o padrão de 110 volts, enquanto a Light dominava o Sudeste. O resto do país foi sendo eletrificado aos poucos, de forma fragmentada por outras concessionárias e empresas de origem majoritariamente europeia. E o que os europeus fizeram? Trouxeram um padrão que usava em suas casas, o 220 volts. É assim que o mapa elétrico do Brasil virou uma concha de retalho. Estados como os Minas Gerais e São Paulo se consolidaram no 110, enquanto o Nordeste inteiro, o Sul e mais tarde o Distrito Federal adotaram o 220. Mas não pense que essa escolha foi baseada apenas na nacionalidade das empresas. Havia uma forte matemática lógica de custos e também engenharia por trás de cada decisão. Para entender isso de forma simples, nós precisamos decifrar o que realmente significaram esses números que estão na sua tomada. A energia elétrica que faz os seus aparelhos funcionarem é o resultado da combinação de duas coisas, a tensão e a corrente.
A tensão, que é medida em volts, é a força, a pressão com que a eletricidade é empurrada através do fio. Já a corrente, medida em amperes, é a quantidade real de eletricidade que está fluindo por ali. Para que um aparelho funcionasse, ele precisava de uma quantidade fixa de energia, nós chamamos de potência, medida em watts. Para entregar essa mesma potência, você pode jogar os dois lados da balança. Você pode usar uma tensão alta com uma corrente baixa, ou uma tensão baixa com uma corrente alta. Pense nisso como uma mangueira de jardim. Se você quer apagar um fogo ou incêndio à distância jogando uma quantidade grande de água, você tem duas opções. A primeira é usar uma mangueira muito grossa e também pesada, deixando a água fluir com pouca pressão. A segunda opção é usar uma mangueira bem fina, mas abrir a torneira no máximo para que essa água saia com uma pressão tremenda. O sistema de 110 volts funciona como uma mangueira grossa com pouca pressão. Como a força é menor, ela precisa de muito mais volume de eletricidade corrente para entregar a mesma energia. E qual o problema disso? Quanto maior a corrente passando por um fio, mais ele esquenta devido à resistência do metal. Se o fio esquenta demais, ele pode derreter e causar um incêndio. Por isso, as redes de 110 volts exigem cabos de cobre muito mais grossos, pesados e também mais caros em toda a sua extensão. Já o sistema de 220 volts funciona com uma mangueira fina de alta pressão. Com a força da eletricidade é o dobro, a quantidade de corrente necessária cai pela metade. Com menos corrente fluindo, os fios não esquentam tanto. Isso permite que a empresa de energia e você, na sua casa, utilizem cabos muito mais finos e muito mais baratos para fazer exatamente o mesmo trabalho. Nas grandes capitais do Sudeste, no início do século passado, a população era densa e as pessoas moravam muito perto uma das outras. Como as distâncias que os fios precisavam percorrer eram curtas, o custo de usar cabos mais grossos do sistema de 110 volts era aceitável e também compensava. Mas quando as empresas foram eletrificar o interior do país, Nordeste, ou as vastas áreas do Sul, as distâncias entre as cidades e as fazendas eram gigantescas. Passar milhares de quilômetros de cabos grossos de 110 volts seria financeiramente inviável. O 220 volts, com seus fios finos e também econômicos, era a única escolha lógica para fazer o dinheiro render. Com o passar das décadas, essa divisão se enraizou tanto que se moldou a nossa indústria. Quando as primeiras fábricas de eletrodomésticos começaram a se instalar no Brasil, como a Arno e a Valita, eles perceberam que não podia vender um produto único. Eles eram obrigados a fabricar duas versões de cada liquidificador, de cada batedeira e de cada ferro de passar. O mercado se adaptou à divisão, o que tornou o sistema duplo ainda mais definitivo. Mas aqui entra um detalhe técnico que quase ninguém sabe. Formalmente, o Brasil não usa 110 volts. Se você pegar um multímetro e medir a tomada de uma casa em uma região dita 110, você vai ver que o visor marca, na verdade, 127 volts. O termo 110 virou apenas um apelido popular, que herdamos da época de Thomas Edison. O padrão oficial brasileiro estabelecido por lei nas redes residenciais é de 127 volts e 220 volts. E diante de toda essa confusão, surge uma pergunta inevitável. Se o 220 economiza fios e é mais eficiente para transmitir energia a longas distâncias, por que o governo não unifica tudo em uma vez? Por que não transformar o Brasil inteiro em 220 volts e acabar com essa história de queimar aparelhos? A resposta se resume a uma palavra: custo. Mudar a voltagem de um país inteiro hoje em dia é uma tarefa monumental e astronomicamente cara. Não se trata apenas de apertar um botão na usina, seria necessário trocar os transformadores de cada poste, de cada rua de milhares de cidades. Mas o pior não é nem a rede pública, o pior seria dentro da casa dos cidadãos. Se uma cidade mudar repentinamente de 127 para 220 volts, todos os eletrodomésticos que não fossem bivolts seriam queimados instantaneamente. O governo teria que arcar com indenizações bilionárias ou dar um prazo de anos para a população trocar todas as suas geladeiras, máquinas de lavar, micro-ondas e também televisores. O custo financeiro e o caos social seriam tão gigantescos que nenhuma força elétrica ou política jamais teve coragem de levar essa ideia adiante. E o chamado custo de transição, uma vez que uma infraestrutura desse tamanho é construída, você fica preso a ela. A solução que a engenharia brasileira encontrou para lidar com isso foi a criação de um sistema híbrido como inteligente, o sistema bifásico. Se você mora em uma região onde as tomadas comuns da parede são de 127 volts, como São Paulo, Minas Gerais, a energia chega da rua até o seu relógio através de 3 fios, 2 fases e um neutro. Cada uma dessas fases carrega isoladamente 127 volts. Quando o eletricista faz a fiação da sua sala, no seu quarto, da sua cozinha, ele liga uma única fase junto ao fio neutro. Essa combinação resulta em uma tomada padrão de 127 volts, ideal para eletrodomésticos mais leves,
Porém, existem eletrodomésticos em uma casa que exigem uma quantidade de energia brutal, como um chuveiro elétrico, um aparelho de ar-condicionado ou um forno de indução. Se fôssemos ligar o chuveiro superpotente de 127 volts, a corrente elétrica seria tão alta que precisaríamos de cabos de grossura de um dedo para o circuito não derreter. Para resolver isso, o eletricista puxa duas fases de 127 volts juntas diretamente para o disjuntor do chuveiro, deixando o neutro de fora. Quando você combina essas duas fases do mesmo circuito, a tensão salta para 220 volts. Com a tensão mais alta, a corrente cai pela metade, permitindo que o seu chuveiro funcione com total potência e segurança usando fios mais finos. E é por isso que, mesmo morando em um estado de 110 volts, o seu chuveiro provavelmente é 220 volts. E no fim das contas, qual a voltagem consome mais energia e aumenta a conta de luz? Existe um mito muito antigo que o 220 é mais econômico e gasta menos energia do que o 127. Mas é apenas mito. A sua distribuidora de energia não cobra a conta de luz baseada na sua voltagem, mas sim na potência consumida ao longo do tempo, que é medida em kWh. Se você tem um chuveiro de 5.500 watts de potência, ele vai gastar exatamente a mesma quantidade de energia elétrica para esquentar a sua água, não importa se ele está ligado no 127 ou no 220. O calor gerado será o mesmo e o valor da sua conta de luz no final do mês será rigorosamente idêntico. A única economia real do 220 acontece no momento de construir ou reformar a casa, já que você vai gastar muito menos dinheiro comprando cabos, disjuntores também mais finos. E existe também a discussão sobre a segurança. Qual das duas voltagens é mais perigosa em caso de choque elétrico? O senso comum diz que o 220 volts é 2 vezes mais perigoso, e a física confirma que há verdade nisso. O que causa danos ao corpo humano, queimadores e também paradas cardíacas não é a tensão em si, mas sim a corrente elétrica que atravessa os nossos órgãos. O corpo humano funciona como uma resistência elétrica. Pela lei de Ohm, se você manter a mesma resistência corporal e dobra a tensão na tomada de 127 para 220, a corrente que vai passar pelo seu corpo em um acidente também vai dobrar. Portanto, um choque em uma tomada de 220 volts tem um potencial destrutivo muito maior e muito mais propenso a ser fatal do que um choque em 127. No entanto, os especialistas em engenharia são categóricos. Ambas as voltagens são extremamente perigosas. Uma corrente de apenas 30 mA, que é uma fração minúscula de uma energia, já é suficiente para paralisar os músculos do pulmão e parar o coração de um adulto. Portanto, independentemente do número gravado na parede, o respeito e o cuidado com a eletricidade devem ser exatamente os mesmos. Hoje em dia, a tecnologia moderna conseguiu aliviar um pouco o peso dessa nossa herança histórica. Graças ao avanço da eletrônica, das chamadas fontes chaveadas, a imensa maioria dos aparelhos portáteis que nós compramos atualmente, como notebooks, videogames, televisores e carregadores de celular, são totalmente bivolts, automáticos. Eles possuem circuitos internos inteligentes que detectam se a tomada é de 127 ou 220 e se ajustam sozinhos, sem que você precise mudar nenhuma chave seletora manual. Mas o perigo continua vivo nos aparelhos que utilizam resistências puras ou motores pesados, como secadores de cabelo, ferros de passar, liquidificadores, geladeiras e também ferramentas elétricas. Nesses, o cuidado precisa ser redobrado. Toda vez que você mudar de cidade ou comprar um produto pela internet, a conveniência com esses dois padrões elétricos é o reflexo perfeito de como o Brasil se desenvolveu. Um crescimento acelerado, fragmentado, dependente de investimentos externos e sem um planejamento central de longo prazo. O que nasceu como uma decisão de corte de custos de empresas estrangeiras no século passado se transformou em uma marca cultural do nosso sistema cotidiano. Nós aprendemos a conviver com essas transformações pesadas na tomada de sala, como os adaptadores de plástico, e com a eterna pergunta de todo brasileiro faz antes de plugar qualquer coisa na parede ao viajar. Aqui é 110 ou 220? Uma verdadeira gambiarra técnica e histórica em escala continental que, por questões de bilhões de reais, veio para ficar e continuará alimentando as nossas tomadas e as dúvidas das nossas futuras gerações. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.